ia vendo qualidades, eu ia vendo perfil de um líder espiritual. E eu queria trazer para vocês 9. É interessante, depois eu fiquei pensando, são 9 os dons espirituais, são 9 os frutos do Espírito, e são 9 características que determinam o perfil de um homem de Deus, de um líder espiritual. Moisés, ele foi chamado por Deus. E a primeira coisa que acontece na vida de um líder espiritual, ele tem que ter um chamado. Ele tem que ter um chamado. Ninguém lidera espiritualmente sem ser chamado por Deus. Ninguém cai de paraquedas na obra de Deus, porque senão não vai ser efetivo, não vai durar. Mas quando se é chamado por Deus, Deus zela e cuida. A segunda característica é a visão. É ter visão. É entender a sua missão. A terceira característica é ter intimidade. É ser um homem íntimo com Deus. A quarta é ter noção daquilo que te envolve, da tua missão, batalha espiritual. Ser um homem disposto a ir para a guerra mesmo. A quinta é a sabedoria. É conhecer e temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. Sexto é poder. Um líder espiritual que não tem o poder de Deus, que não está debaixo do poder de Deus, que não se move no poder de Deus, não é um líder espiritual. Em sétimo lugar, a unção. Sem unção, uns são, outros não são, mas quem tem unção é. Amém. 8. Ele é intercessor. Ele tem o sacerdócio sacerdotal, o intercessor. E 9, ele tem alegria de servir a Deus. E como foi isso na vida de Moisés? Em Êxodo capítulo 3, versículo 4, Deus chama Moisés. Moisés estava lá na dele, tranquilo, lá com seus postos de gasolina, com a sua família, tudo bem, carro do ano, bacana, com seu sogro Jetro, família legal, tudo bacaninha. De repente ele vê um fogo lá que não queimava, e foi se aproximando. Pode por aí, Êxodos 3, 4. E aí Deus chama Moisés. Moisés, Moisés. O que Moisés responde? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Um dia, o nosso pastor estava lá na dele, lá em Santos, tranquilo, bacaninha, sossegado. Deus fala para ele: Zé, eis-me aqui, Senhor. Deus não chama quem Ele não conhece. Deus chamou Moisés pelo nome. E Deus chamou o pastor José Carlos pelo nome. José Carlos da Silva. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Primeira qualidade de um líder espiritual é atender o chamado de Deus. É quando o seu nome é chamado, dizer: eis-me aqui. Segundo é a visão. Êxodos 3:10. Deus falou para Moisés: vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito
o meu povo, os israelitas. A visão, a missão, Deus falou para ele: eu vou te mandar para os Estados Unidos. Eu te dou uma visão e eu te dou uma missão. Você vai lá libertar meu povo lá. Ele já tinha dito: eis-me aqui. E agora ele tinha uma visão. Ele tinha um chamado e ele tinha visão. Um líder espiritual sem visão, sem chamado, morre. Morre. Terceira qualidade é a intimidade. Êxodo 3:13. Eu acho impressionante. Moisés perguntou para Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Intimidade. Um líder espiritual, um homem de Deus que não tem intimidade para conversar com Deus, para perguntar, para falar com Deus, não serve. Por quê? Deus quer intimidade. E Moisés tinha intimidade. Eu tenho acompanhado há alguns anos o pastor José Carlos. E eu sei da intimidade que o nosso pastor tem com Deus. De ouvir, de falar e de agir. Só quem tem intimidade. Só quem tem intimidade pode ser um líder espiritual. Quarto, a noção de batalha espiritual. Olha lá, capítulo 3, versículo 17. Prometi tirá-los da opressão do Egito, disse Deus, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, da terra onde mana leite e mel. Deus estava dando a dica para Moisés: olha, eu estou te tirando lá do Egito, mas vai ter jebuseu, vai ter eteu, vai ter ferezeu e vai ter hitita. E Deus falou para o pastor José Carlos: eu estou te mandando para lá, mas lá vai ter cubano, americano, fariseu, que não era nem ferezeu, era fariseu, vai ter lá, colombiano, venezuelano. Amém. Amém. Vai ter osso duro de roer, vai ter ovelha rebelde, vai ter gente que vai se levantar, tentar morder o teu calcanhar, vai ter tudo isso. E chegando lá vai ter que dar uma trabalhada lá nos mercados e tal. Mas já estava mostrando. Você vai topar? Moisés: eu vou. E apesar de todas as dificuldades da língua, de tudo, o nosso pastor veio. Amém? Amém? Sabia o que encarar, mas ele tinha um chamado, ele tinha uma intimidade. Ele conhece o Deus que ele serve. Quinto, a sabedoria. Tem que se esperar o tempo de Deus. Há um tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Capítulo 3, versículo 18. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E Deus continua falando depois. Mas ele vai resistir, não vai deixar. Mas aí eu vou entrar com o meu poder. E você fica firme. Aguenta firme. Vai firme. Porque eu vou estar contigo. Aleluia.
Um homem de Deus tem que ter a sabedoria de Deus. Tem que saber a hora do Senhor. Por mais que as coisas pareçam que estão desmoronando ao teu lado, você tem um chamado, você tem uma visão, você tem intimidade, sabe que está em guerra, mas tem sabedoria para ouvir a voz de Deus e saber a hora certa. Sexto, poder. E é interessante que Moisés tinha um cajado. O cajado significa um cetro. O cajado era aquilo que o pastor usava contra o inimigo, contra os animais, para dirigir as ovelhas, para fazê-las caminhar para o lugar certo, para poder afastar o perigo. Ele tinha um cajado, e o cajado representa o poder de Deus, a autoridade de Deus. Um servo de Deus, um líder espiritual, ele tem que estar debaixo do poder de Deus. Aleluia. Porque há momentos que a tua força, o teu poder não tem nem nada, não vai representar nada, e você vai precisar do poder sobrenatural de Deus. Aleluia. E muitas vezes nessa terra o nosso pastor precisou recorrer ao poder sobrenatural de Deus. E quantas vezes precisou usar o cajado de pastor para dirigir o povo? Você está aqui. Se você está aqui, é porque o cajado de alguém te trouxe aqui. Amém? Amém. A unção. Oh, glória. Havia uma unção sobre Moisés. E é tão interessante, eu nunca tinha percebido isso. Se você for comigo lá em Números 11, capítulo 17. Olha só. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Aleluia. Aleluia. Tinha um Arão e um Josué. Eu não sei qual deles eu sou. Talvez nenhum deles. Talvez eu seja o Caleb. Mas que é uma unção sobre a vida do nosso pastorado. Havia uma unção sobre Moisés, que Deus disse: eu vou tirar do Espírito que está em você e vou colocar naqueles que estão contigo. Aleluia, aleluia. Essa igreja é a igreja que tem mais pastor, eu acho, que na Flórida. Por volume de pessoa. Mas todos têm a mesma unção que está sobre o pastor José Carlos. Sabe por quê? Porque ele distribuiu a unção dele sobre cada um dos pastores. Essa igreja está debaixo de uma unção, porque a unção que está sobre a vida do pastor José Carlos está sobre essa igreja. Há uma unção sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua família, há uma unção sobre você, porque a unção que está sobre este homem está sobre a tua casa, a tua família, está sobre essa igreja. Ele é intercessor, ele intercede pelo povo. Assim como Moisés, Deus ouvia. Deus não ouvia os outros, mas Deus ouvia Moisés. E Moisés tinha que ir diante do altar de Deus para interceder pelo povo. E Deus ouvia a intercessão do seu servo. Quantas manhãs, quantas noites, quantas madrugadas esse homem passou de joelhos, chorando, clamando, doendo por nossa causa. Você sabe? Eu tive a graça de muitas vezes estar junto com ele aqui na igreja e ver a intensidade do desejo de ver o mover de Deus
sobre essa igreja e sobre as nossas vidas. Quando tem um casal com problema, uma família com problema, as lágrimas que são choradas aqui, a luta para trazer uma resposta como um homem de Deus. E por fim, a alegria. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, foi só festa. Todo mundo estava feliz. Cantaram, pularam, dançaram na presença do Senhor. Esse é o perfil de um homem de Deus. Esse é o perfil do nosso pastor. Esse é o perfil de um líder espiritual. Esse é o perfil de alguém que ouviu um chamado, que lutou. Você é meu amigo. E eu te respeito como um homem de Deus, um servo de Deus ungido. Você tem sido um exemplo para mim, para o meu ministério, para a minha vida espiritual e minha vida pessoal, de um homem íntegro, um homem fiel, um homem que faz o que fala, que é fiel à sua palavra e à palavra de Deus. Que Deus possa te honrar, que Deus possa te abençoar. E eu sei que só está se completando mais um ano. Segundo a profecia do pastor Paulo, nós estamos no segundo tempo. Quer dizer, tem mais 50 anos aí pela frente.